Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Pode tomar os seus assentos, dando glória a esse Deus maravilhoso que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ageu, no seu capítulo de número 1. Ageu, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 8. Enquanto você localiza o texto, quero expressar a minha gratidão ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Deus grande e poderoso pela oportunidade de estar aqui, nosso querido pastor Gedaías, por nos dar sempre esta oportunidade, nosso querido pastor Walter, por sempre nos incentivar, ser um incentivador aí, para que nós possamos dar continuidade no nosso ministério, meu querido amigo Tiago, também meu parceiro ali de seminário. Deus abençoe sua vida, meus amigos, e a todo o corpo de obreiros e a cada irmão por estarmos aqui nesta noite adorando o nome do Senhor. Ageu capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, um pouquinho mais atualizada, mas isso não altera a autoridade da palavra de Deus, amém? Você pode acompanhar aqui no telão, caso você não tenha um exemplar da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Diga comigo, Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Verso 5: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado, diga comigo, semeado muito, e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sequetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Queridos, nesta noite eu quero meditar com a igreja sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida eclesiástica, faz parte da nossa vida secular, que é a prioridade. Nós estamos falando sobre colheita e falando sobre plantação e colheita. Mais colheita, né, que é o tempo, mas para eu colher, antes tem o processo de cuidar. Para que eu possa colher um fruto, antes tem o processo de plantar. Para que eu possa colher o fruto, antes tem o processo de adubar. Para que eu possa colher o fruto, tem que haver um cuidado. E hoje eu quero falar de prioridade, porque a Bíblia vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E quando está dizendo coração, não está falando do meu órgão, ou não está dizendo do meu sentimento, mas da minha intenção, da minha prioridade. Aonde estiver o meu tesouro, ali também estará a minha prioridade, a minha atenção, o meu tempo, a minha vontade vai ser voltada para aquilo que o meu coração tem como valioso. E nessa noite eu te pergunto: aonde está o seu coração? Está no seu trabalho? Aonde está seu coração? Onde o nosso coração tem se voltado? Para as coisas terrenas ou para as coisas do céu? Ageu capítulo 1 vai dizer que Esdras havia voltado da Terra Santa com cerca de 50.000 judeus. E nesse retorno eles reconstruíram o altar do Senhor e recomeçaram a oferecer holocaustos ao Senhor. E o povo que havia retornado
era o povo que estava no exílio e retornaram da Babilônia 70 anos depois, como profetizou o profeta Jeremias. E o povo que voltou, eles estavam encarregados de reconstruir o templo do Senhor. Diga comigo, o templo do Senhor. Então eles lançaram o alicerce do templo, mas por conta da oposição e da hostilidade do povo que vivia de redor do povo de Israel, eles pararam a construção do templo e abandonaram o trabalho o qual Deus os havia encarregado. Eu quero abrir uma aspas aqui, queridos, e dizer para você que todo o trabalho que acrescenta algo no reino de Deus vai haver oposição. Não tem como você achar que vai fazer algo para Deus e o exército do inferno e o reino das trevas não vá se levantar contra você. É por isso que muitas vezes quando você decide fazer uma campanha de oração, as coisas começam às vezes a dar errado. Mas se está dando errado aqui é porque está dando certo lá. Às vezes as coisas não estão andando do jeito que você queria aqui, mas está andando do jeito que Deus queria lá. Às vezes você olha com seu olhar carnal, deu tudo errado, mas o céu está dizendo, deu certo, meu filho. Às vezes você está dizendo, eu estou caminhando para o caminho errado, e Deus está dizendo, está caminhando para o caminho certo, meu filho. Porque a matemática do céu é diferente da matemática do homem. Aquilo que para o homem é perda, para Deus é ganho. Aquilo que para o homem é o fim, às vezes para o Senhor é só o começo. Então o povo havia abandonado a obra do templo, que estava apenas no alicerce. Diga comigo, só estava no alicerce. Diga alicerce. Você precisa focar isso, porque o povo havia lançado o alicerce. Tinha tudo para dar certo, O alicerce estava ali, tinha tudo para dar certo. O projeto, Tiago, já estava ali. Tinha tudo para ser reconstruído, mas não foi reconstruído. E lembrando, queridos, que o templo, ele representava a presença de Deus no meio do povo. Então quer dizer que o povo não estava com a presença de Deus. Porque o templo, ele nada mais é do que a presença do meio do povo. E é nesse contexto de abandono que Deus levanta um homem chamado Ageu. Diga comigo, Ageu. Ageu é o 10º dos 12 profetas menores, não por sua importância, querido, mas por conta da quantidade de profecias atribuídas a ele. Ageu era um homem sem genealogia. O Ageu, a Bíblia não nos diz o local do seu nascimento, como foi a sua vida, e nem histórias incríveis atribuídas a Ageu. Então a Bíblia não vai dizer nem de onde Ageu veio, e nem para onde Ageu foi. Podemos ver que Ageu era um homem comum. Diga comigo, um homem comum. E eu quero abrir outra aspas aqui, querido. É que Deus escolhe o comum para fazer o incomum. Às vezes você queria estar preparado para fazer, mas Deus te chamou despreparado mesmo. Às vezes você quer estar pronto para fazer, Tiago, mas Deus chamou você despreparado para não fazer. Quando Deus chamou a Abraão, diga, sai da tua terra, da sua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quem de nós teríamos a fé hoje de sair do nosso conforto, da nossa casa, dos nossos familiares, para ir para uma terra que ainda a gente não sabe? Deus escolhe pessoas comuns. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para reduzir a nada aquilo que é. Se você se acha incapaz nesta noite, talvez você tenha olhado para você, eu sou incapaz, eu sou imperfeito, saiba que você tem o perfil do céu.
saiba que você tem o perfil que Deus busca. Você se sente incapacitado, saiba que é você mesmo então que Deus chamou. Você se sente pequenininho, não é capaz de fazer, saiba que então que é você mesmo que Deus chamou. Porque se Deus chama alguém capacitado, a glória é de quem está capacitado. Mas que quando Deus chama um incapacitado e capacita, é a glória de Deus. Deus escolhe o que não é mesmo. É aquele que nós olhamos e quando a nossa percepção humana, Tiago fala, não é, não pode e não tem como. Deus vem e fala, pode, tem como. E aí quando nós olhamos para aquela pessoa que não dava nada, ninguém dava nada, o mundo não dava nada, fala, realmente foi Deus. Às vezes, queridos, na nossa vida, coisas vão ocorrer e vão piorar e vão sair do nosso controle para a gente não falar, foi eu que resolvi, foi o meu intelecto, Naldo, que resolveu esse problema, foi a minha inteligência que resolveu essa questão. Fique preparado, querido, pegue aí, mastiga, engole e segura. Mas agora está tudo bem, irmão, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã algo pode sair do nosso controle, e às vezes Deus está nos falando, quando sair do seu controle, você lembra que é para minha glória. É que nós temos o hábito de querer a glória para a gente. Por mais que nós dizemos, não, nunca eu quis a glória para mim. A gente quer do ser humano buscar a glória, os elogios. É de nós, é da nossa natureza querer se exaltar, querer ser melhor, querer pregar melhor, querer cantar melhor, ser mais santo. É da gente. Isso é natural. É por isso que às vezes estamos quase pegando, Deus distancia. E aí Ele pega e leva até você, para que a glória seja dEle. O verso 1, querido, vai dizer que a palavra de Deus, no versículo 1 aqui, se você com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. Então, queridos, a palavra de Deus podia ter vindo para qualquer outra pessoa, porque eram mais de 50 mil judeus que haviam retornado, Tiago. A palavra de Deus podia ter vindo para qualquer um deles, mas a Bíblia vai dizer que veio para Zorobabel e veio para Josué. Porque Zorobabel era o governador, então ele cuidava dos quesitos civil da tribo. E nós vamos ver Josué, ele cuidava da vida espiritual do povo, porque ele era o sumo sacerdote. Então Deus juntou o civil com o espiritual, o meu dia a dia com o dia a dia de servir a Deus. E o que eu aprendo com isso, irmão, é de daí que essa resposta ou esse chamado veio para os dois. Eu quero fazer uma aplicação com você, que Deus não erra o alvo da sua mensagem, querido. Deus sabia muito bem com quem Ele tinha que falar. Deus podia ter falado com qualquer um deles, mas Deus falou com os dois, porque sabia que através dele podia ser movido ou feito algo em prol do reino de Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, querido, que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a missão de Deus não veio para você errada, porque Deus não erra no seu propósito. Se Deus falou com você, é com você. Ah, mas Deus me falou algo, eu estou vendo tanta coisa errada, que Deus não está mostrando para outras pessoas, então é para você resolver, meu filho. É para você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, resolve. Porque que o Deus está mostrando para a gente? É para a gente. Deus não erra na mensagem, Deus não erra na missão, Deus não erra do propósito. Deus só fala com quem pode resolver. Deus não se engana. Deus fala com quem pode fazer algo através do reino. A mensagem podia ter vindo para outras pessoas, mas a mensagem tinha endereço certo, para o coração certo. E nós podemos trazer para os nossos dias aonde Deus nos colocou. O que nós podemos fazer para Deus? Aonde nós estamos plantados. Às vezes nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, o Senhor me plantou no lugar errado, porque eu estou no lugar aonde está tudo seco. E outras pessoas falam, Senhor, eu estou plantado no lugar onde está muito molhado.
Mas nós somos pessoas individuais. Nós somos indivíduos diante de Deus. Deus não trata com o ser humano no coletivo. Deus trata com o ser humano no pessoal. Deus não te chamou não pelo coletivo, Deus te chamou pelo nome. É o nome. Não é apelido, é pelo nome que Deus chamou. E nós não estamos plantados aleatoriamente, queridos. Nós estamos plantados exatamente aonde Deus tem algo para fazer através de nós. A igreja do Senhor não está cercada por os 4 templos. A igreja dos Senhores do Espírito Santo está espalhada no mundo. O Espírito Santo fala, agora eu quero colocar isso daqui aqui, porque através dele eu vou fazer isso. Agora eu vou colocar isso daqui lá, porque através dele eu posso fazer isso. Nós estamos estrategicamente plantados pelo Espírito Santo, aonde nós devemos estar. Irmão Ted, eu não estou onde eu queria, mas é onde você precisa estar. Porque nem toda planta pode pegar muita água, nem toda planta pode ficar muito no sol. O Espírito Santo não se engana, Ele coloca cada plantinha no seu lugar, porque aonde Ele coloca é onde vai florescer. Às vezes nós queremos nos arrancar, queremos sair da onde Deus plantou, achando que vamos ter sucesso sozinho, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é o jardineiro. É Ele quem cuida. Fora nós somos só um graveto seco. Nós estamos plantados estrategicamente aonde Deus nos colocou, para um propósito que Deus quer fazer através de nós. A palavra de Deus não se engana, queridos. A mensagem de Deus não se engana, e a missão também de Deus não se engana. No verso 2, queridos, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, diga comigo, este povo diz. O povo estava dando uma desculpinha lá. O povo falava, a gente só não reconstruiu por, então, mas a gente não lançou o alicerce ainda por, mas ainda, a casa de Deus, a gente não se preocupou com a presença de Deus, tinha vários poréns. Mas Deus sabia o que o povo estava falando. E a segunda lição, querido, que eu aprendo com essa lição, é que Deus sabe se as nossas desculpas são verdadeiras. O povo, ele estava preocupado com a sua vida secular ali. É minha casa, é o meu trabalho, é os meus estudos. E Deus, a vida espiritual, foi ficando para trás. Eu preciso fazer isso daqui, eu preciso correr para cá. É isso que o povo estava fazendo, correndo de um lado para o outro. Correndo de um lado para o outro, mas a vida espiritual do povo estava falida. E o povo achando que estava tendo sucesso com a vida espiritual falida. Deus sabe das nossas desculpas. Deus sabe da minha desculpa, porque às vezes eu não venho. Podia ter vindo Moisés, mas não vim. Podia ter feito, mas não fiz. Podia ter falado, mas não falei. Podia ter ficado quieto, mas acabei falando. Deus sabe da nossa desculpa. E antes de convencer o outro, Tiago, a gente quer convencer a gente mesmo. Já notou quando você vai fazer alguma coisa, você fala, primeiro você arruma uma desculpa para minha consciência ficar livre. Primeiro é a consciência da gente. Eu não vou porque primeiro é a minha consciência. Aí depois é o próximo, a gente tem que convencer o próximo. Ó, trabalheiro, irmão, meu querido, que trabalho, hein? O povo sabia, Deus sabia se a desculpa do povo era verdadeira. E Deus sabe da nossa desculpa. Por que a gente não está fazendo? Talvez os nossos líderes, talvez a gente pode até engabelar, falando no português clássico aí de fora. Mas Deus sabe a intenção do coração. O Espírito Santo não sonda apenas as minhas palavras. Quando eu falo aqui, Ele sonda aqui. Aqui tem que estar coerente com isso daqui. Se eu falo aqui não tem coerência aqui, eu saio como mentiroso, porque não tem sinceridade diante de Deus. Deus não responde a minha oração. Então eu prefiro que você, ou eu mesmo, diga realmente para Deus o que a gente sente. Ser sincero, que vai agradar mais a Deus do que a gente tentar uma falsa espiritualidade.
Mostrar para Deus: Senhor, eu não estou indo por causa disso, Senhor, eu não queria estar lá. Eu não fui, pastor, porque eu não quis vir mesmo, Senhor, eu queria. Era para mim estar lá, mas eu não quis ir. Senhor, era para mim fazer, mas eu não consegui fazer, me ajuda. Porque eu sei o que tem que ser feito. Querido, Deus sabe das nossas desculpas. Deus conhece as nossas desculpas. Deus sabe tudo que pensamos. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele sabe a palavra que nós vamos usar antes mesmo dela chegar nos nossos lábios. Isso nos desespera ou nos deixa alegre? Queridos, no verso 3, verso 4 vai dizer: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Apaineladas quer dizer casas luxuosas, pastor Walter. Então o povo estava vivendo bem. O povo falava: não é tempo de fazer, mas é tempo de morar, né, na minha casinha. O meu ar-condicionado, meu ventilador, minha Netflix. Eu estou ilustrando aqui, viu, querido? Não escandalize não. Para nós entendermos bem o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Para a gente não sair lá fora e falar: eu não entendi direito, viu, Deus? Vai entender hoje, querido, o que Deus quer falar com você. Você vai sair com o seu entendimento aberto, em nome de Jesus. Enquanto esta casa permanece em ruínas, então o povo está dizendo: não é tempo, Senhor, da gente reconstruir o templo. Mas Jesus fala: mas não é tempo de reconstruir o templo. Tempo para ir para o templo, para construir, você não tem. Mais tempo para fazer outra coisa, você tem. Basicamente é isso que Deus está falando. Você não tem tempo para ir na igreja, querido, mas tempo para ir em outro lugar, você tem. Ah, mas você não tem tempo de fazer um evangelismo, mas tempo para outra coisa, você tem. É isso que o povo estava fazendo. O povo, eles estavam preocupados com as casas dele, cada um para a sua casa. Porque eu tenho que morar, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar. Mas a vida espiritual do povo estava em ruínas. A vida espiritual do povo estava em ruínas. O povo, ele estava preocupado com a sua vida secular, querido. E hoje eu venho perguntar para você e para mim: qual é a nossa preocupação nessa noite? Seja sincero com você, hoje a sua preocupação é como agradar a Deus? Ou a sua preocupação nesta noite é o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como eu vou sair daqui amanhã? O que eu vou pagar amanhã? Jesus é contra essa preocupação, querido, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Basta cada dia o seu mal. Amanhã é outro dia. Nós nem sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Alguém tem a certeza que vai estar vivo amanhã? Ah, Ted, mas porque ele vive eu posso crer no amanhã? Sim, você pode crer que amanhã você pode estar no céu com ele lá andando nas ruas de ouro e cristal. Não a certeza que amanhã você vai estar vivinho, que você vai levantar. Então às vezes a preocupação, querido, que nós temos hoje, essa prioridade que nós damos muito para hoje, é vã. Eu vi uma pessoa dizendo, certa feita, eu acho que eu até já disse isso daqui, que a gente tem muitos problemas, pastor Tiago. Muitos. Ela falou: até você descobrir que você tem uma doença que não tem cura, aí você tem um problema só. Aí os outros problemas desaparecem, aí você não tem problema nenhum. Já notou? A gente está lotado de problema. Eu sei que certeza, se eu perguntar para todo mundo, a pessoa vai ficar meia hora contando tudo que tem que resolver. Mas se a gente descobrir que a gente está doente de uma doença grave, a gente esquece os outros problemas. Aí a gente tem um problema só. É onde Deus diz: não é a vida mais do que a roupa? Não é o corpo mais que a roupa? E a vida mais do que a comida? Então por que a gente está preocupado? Sendo que a gente tem que priorizar a Deus. A nossa preocupação é entender que Deus faz, Deus pode, Deus move, Deus cuida, Deus cura. Se é Ele quem faz, por que eu estou preocupado com qualquer outra coisa, se eu disse que eu creio nele? Querido, no verso 6, no verso 5, Deus vai dizer assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Sabe o que Deus está dizendo para o povo aqui? Que é para o povo, Felipe, ver o que estava acontecendo, como é que anda a vida dele. Fala: filho, traz uma meditação. Você lançou alicerce, parou de vir na igreja, parou de
me buscar, parou de me priorizar, está priorizando outras coisas. Olha o que está acontecendo com você. Deus manda o povo considerar o passado deles. É para olhar para trás. Não de anos, olha para os dias. O que está acontecendo essa semana comigo? O que aconteceu esse mês comigo? Como é que foi? Deus manda o povo olhar e meditar no que, como é que está a vida deles. Fala, vocês estão desprezando o sagrado, mas olha como é que está a vida de vocês. E no próximo versículo, queridos, o profeta no versículo 6 vai trazer 5 consequências que o povo estava enfrentando por não priorizar a Deus. Nós temos vários benefícios que a gente fala e foi pregado aqui de priorizar Deus. Mas eu quero falar com você com 5 consequências de você não priorizar a Deus. E a primeira consequência, querido, está no versículo 6. O povo, ele semeava muito e colhia pouco. Então, quando a gente fala de semear muito, quer dizer trabalho. Então, o povo estava trabalhando. O povo trabalhava, Cristiano. Acordava cedo, fazia o possível e o impossível. Mas a vida espiritual não tinha tempo para orar. Não tenho tempo para buscar Deus. Não tenho para me preocupar com as coisas de Deus agora. E o povo levantava cedo, trabalhava, Tiago, trabalhava, mas colhia pouco. A matemática não batia. Semeava 100, colhia 10. Semeava 200, colhia 12. A matemática não batia. A primeira consequência que o povo fazia e não era compatível com o que o povo estava colhendo. E não acontece com a gente mesmo, das vezes? Que a gente luta, acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa, está cansado, às vezes sai do serviço, vai para o outro serviço. Pessoas que é assim, e não é errado, querido. O trabalho é digno, é honroso, só que tem que ser suas prioridades. Certa feita, quando eu estava liderando os jovens, uma jovem chegou em mim e disse para mim: eu acho que eu vou trabalhar em tal lugar, o que você acha? Eu falei: se esse lugar onde você for trabalhar não vai te deixar frequentar a reunião dos seus irmãos, vai te afastar do santo dos santos, vai te afastar da igreja, não vai te dar tempo para ir para a igreja, creia que não é do Senhor. Não tem como, querido, Deus nos dar uma bênção, que vai nos tirar da presença dele, né, Tiago? Eu quero te dizer, querido, que quanto menos você vem para a igreja, menos vontade de vir você vai ter. Pode ter certeza disso. Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Segundo, o povo, eles estavam comendo, mas não estavam se saciando. Jesus está usando uma ilustração, Deus está usando uma ilustração aqui com o povo. Então o povo comia e não estava sempre com fome. Sempre com fome, Luiz. Nada o satisfazia. Terceiro, o povo estava comendo, não estava saciando, eles bebiam, mas não matavam a sede. Queridos, ali matar a sede traz satisfação, porque tomar água é tão satisfatório quando a gente está com sede de tomar água. Mas o povo ali vivia insatisfeito. Fazia que nem a mulher na beira do poço, todo dia descia para buscar água. Ela ia, buscava água e voltava para a casa dela. Vinha, buscava água e voltava para a casa dela. Aí ela teve um encontro com o nosso Jesus Cristo. E o nosso Jesus disse para ela que se ela bebesse da água que ele desse, jamais ela se sentiria sede. E Jesus está aqui nesta noite perguntando: qual a água que nós temos tomado? Nós temos tomado a água que o mundo está oferecendo, porque hoje o mundo oferece tantos tipos de água. A internet, não somente a internet, mas todo o entretenimento que o mundo oferece hoje.
O mundo oferece um monte de entretenimento. Se a gente quiser, a gente tem tempo para ocupar nossa mente com um monte de coisa. Um monte de coisa. A gente tem conteúdo 24 horas para ocupar a nossa mente. Só que essa água vai nos fazer sentir sede de novo. Por isso que às vezes a gente vai para alguns lugares e daqui a pouquinho está insatisfeito. A gente fica, quando eu tiver, aí vai dar bom. Aí eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, Moisés. Quando eu casar, Moisés, eu vou ser feliz. Aí casa. Aí vem a insatisfação de novo. Pô. Não, mas então está faltando um filho, Tiago. Falei, quando eu tiver o meu filho, aí eu vou estar pleno. Aí tem o filho, daqui a pouquinho está insatisfeito de novo. Não, mas é um carro novo que eu preciso agora. Eu vou lutar para ter um carro novo. Vai, luta, tem um carro novo. Anda uns dias com o carro, daqui a pouquinho a insatisfação bate de novo. Isso é colocar a nossa satisfação nas coisas erradas. As coisas do mundo. Primeiro vem o reino, depois as coisas. A gente passa as coisas na frente do reino. E é isso que acontece, que nós estamos sempre insatisfeitos, querido. Nós comemos, bebemos, temos e estamos sempre insatisfeitos. Parece que nada sacia. É por isso que às vezes a gente tem pessoas que entram até num vício de consumismo. E eu já estive nessa posição de entrar no vício de consumismo por achar que eu preciso. Bíblia, eu já comprei tanta Bíblia. Aí agora quando eu tiver essa Bíblia aí, eu vou orar mais, aí eu vou pregar mais. Aí compra a Bíblia lá na estante. Ah, mas eu preciso daquela, porque tal fulano falou que aquela lá era melhor. Quando eu tiver aquela Bíblia aí, eu vou orar mais. Aí eu vou ler mais a Bíblia. Aí Tiago, compra. E a gente fica colocando nas coisas a satisfação que somente Deus pode dar. Colocando nas coisas a satisfação que apenas o Senhor Jesus pode fazer para o nosso coração. Eles se cobriam, mas não se aqueciam. E eles vão dizer que eles recebiam dinheiro, mas não era como se tivesse colocado em um bolso furado. Ali vai estar um sequetel. Salário, um sequetel furado, que é um bolso furado. Então o povo, pessoal, recebia o dinheiro, botava no bolso, era como se o dinheiro fosse embora. Sabe por quê, Walter? Não priorizava a Deus. Primeiro eu vou pagar a conta de água, de luz. Vou pagar agora o telefone, não posso deixar. Minha internet, pelo amor de Deus, se tirar minha internet. E a gente esquece a fidelidade a Deus. Eu não quero falar de dízimo aqui, queridos, mas a gente sabe que dízimo é gratidão. Eu não devolvo o dízimo porque o pastor pede, eu devolvo o dízimo para entender que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A Bíblia vai dizer que Deus dá a semente para o semeador. Então tudo que eu tenho que reconhecer que foi Deus que colocou na minha mão. Porque quando eu não devolvo, é como se eu estivesse dizendo para Ele, foi o meu próprio esforço que eu consegui isso daqui, então eu não devo nada para ninguém. Aí o dinheiro vai embora, né? Aí você recebe, meu Deus, eu paguei todas as contas. Sobrou nada, meu Deus, só sobrou isso daqui, Jesus. E aí você lembra que tem uma outra conta para pagar. Aí você fala, eu estava sobrando por isso. E não é o dízimo, não é dinheiro, mas é a sua fidelidade com Deus. Porque se nós não conseguimos ser fiel com Deus com o pouco que Ele nos coloca, jamais nós vamos conseguir ser fiel com Deus no muito que Ele vai colocar. Não tem como. É um exercício. Se eu for para uma academia ilustrando, queridos, eu não vou conseguir levantar 100 quilos de uma vez só. Então eu vou ter que levantar pequenininho. Então se eu conseguir fazer pequenininho, daqui a pouco eu já estou pegando maior. É um exercício. E da mesma forma é Deus. A gente pede para Deus, mas a gente não consegue fazer nem o básico. A gente não consegue ter fidelidade com Deus nem no básico, querido. A gente quer muito de Deus. Manda, Deus, eu quero muito do Senhor, eu estou aberto para novas propostas, eu quero colher esse ano. Senhor, eu quero colher tanto, mas eu quero sair.
Mas é a nossa fidelidade a Deus. Como está o nosso templo espiritual? Ele está em ruínas? Está só no alicerce? Como está o encaminhamento do nosso templo, da nossa vida espiritual com Deus? No verso 7, já estou finalizando, querido. O Senhor convida o povo mais uma vez a fazer uma reflexão. Isso é interessante que 2 vezes Deus fala para o povo: medita, olha, estuda, vê o que está acontecendo para ver se os fatos não batem. E o Senhor no 8 vai dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. O monte ali, querido, embora o texto bíblico de Ageu ali 1:8 não nomeie especificamente qual monte é, ou qual montanha historicamente, geograficamente é, entenda-se que o povo deveria ir aos montes ao redor de Judá para trazer árvores, porque é onde as árvores ficavam. Mas o que eu tenho a ver com isso, Ted? Quero fazer uma última aplicação, querido. Subir o monte é sinal de esforço. Então não adianta, queridos, eu querer agradar a Deus sem me esforçar. Não adianta eu querer agradar a Deus sem ter um esforço da minha parte. Subir no monte demanda esforço. Então quando Deus fala, sobe no monte, traz madeira, sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Sobe no monte, Camila. Tirar fotinha, gente, tem que tirar. Sobe no monte. Esforço da minha parte. A gente acha que Deus já faz, Deus tem que fazer tudo. Tudo o Espírito Santo tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer nada. O Espírito Santo, se Ele quiser, Ele vai tocar no meu coração. Eu vou pegar e vou fazer. Deus abençoe, Camila. É assim que a gente pensa hoje em dia. Se o Espírito Santo quiser, Ele faz. Ele toca no meu coração. Na hora que for, eu vou. Querido, Deus não nos fez seres celestiais, Deus nos fez homens. Então nós temos que agradar a Deus como homens. Eu tenho que acordar cedo, priorizar a Deus como homem. Não tem como eu falar que eu amo uma pessoa e não priorizar essa pessoa, gente. Não adianta eu falar que eu amo a Deus e priorizar outra coisa a não ser Ele. Uma mensagem meio dura, né, queridos? Para acordar o nosso coraçãozinho para fevereiro. Então se eu amo a Deus, pastor Walter, eu vou querer estar junto. Quando? Mas irmão, é diferente. Não, não é. Você não é anjo para amar Deus que nem anjo. A gente quer um amor, a gente quer algo miraculoso. Não, é angelical, não é. Nós somos seres humanos. Então tudo que Deus exige de nós, ô pastor Walter, Ele não vai exigir de nós celestialmente. Ele vai exigir de nós como seres humanos. Porque Ele nos fez seres humanos. Então se eu digo que amo a Deus e não priorizo a Deus, às vezes é uma falácia. Às vezes parece que eu amo, mas às vezes eu não amo. Parece que eu sou devoto, mas às vezes eu não sou. Porque quando eu amo, eu quero estar junto, não é, Tiago? Quando eu amo, não quer estar junto, Tiago? Não quer ouvir a voz da pessoa, Tiago? Não quer saber o que a pessoa está pensando, Tiago? Às vezes não é nem querendo saber o que Deus está pensando. Ai, eu amo a Deus. Gente. Mas não quer saber o que Deus tem para você. Não tem um tempo com Ele. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. A gente ama, a gente quer estar junto. Ai, eu amo a Deus, mas não ora. E aí? Que amor é esse? Ah, mas Ele me amou, Ted. Amou? E como você está retribuindo esse amor? Nós o amamos porque Ele nos amou. Ele nos amou tanto que abriu a porta da graça, querido, para você sair das cadeias. Ele pegou lá e fez assim, ó, para você pegar e sair. Achegai-vos a Deus e Ele chegará. Achegai-vos a Deus e Ele chegará. Subir, querida, a montanha é difícil. Mas Ele vai falar, sobe na montanha e traz a madeira. O que é a madeira? É a obra-prima para fazer. Então, queridos,
Você não vai acordar amanhã, Luiz, falando, nossa, virei uma máquina de jejuar. Virei uma máquina de orar. Gente, eu virei uma máquina de expulsar demônio. Não. De glória em glória, dia após dia. Senhor, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Senhor, faz de mim, eu quero. É uma disciplina espiritual, querido. É uma disciplina espiritual. É você chegar dentro do seu quarto. Você é a noiva de Cristo, amém? E Deus, na hora que você fechar a sua porta com a intenção de buscar Ele, Ele vai estar com aquela mesa preparada. Que nem o esposo. Quando o esposo chega na casa, a esposa deixa tudo prontinho, não deixa? Não é gostoso para o esposo chegar e está tudo pronto? Comidinha cheirando gostoso, cansado, aquela comidinha gostosa. Queridos, nós temos que priorizar a Deus, porque é Deus quem pode fazer por você. Nessa noite o Espírito Santo de Deus me diz para você, tem alguém aqui, eu podia te apontar. O Espírito Santo manda dizer que é Ele quem faz. É Ele quem pode fazer. Você tem priorizado outras coisas e está tudo dando errado. Mas você tem comida na sua casa, estou dizendo que está errado, você não está comendo. Você está se vestindo bem, você está comendo bem, mas não está saindo do jeito que você quer. É porque está meio que invertido. As coisas estão na frente do reino. Nós temos um pai. E toda criança é dependente do pai. E você quer independência. Você quer ser independente. Você quer ter sucesso. E você quer que esse sucesso venha sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos esclarecido nessa noite que é somente Jesus, que sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Você tem tentado sozinho, tem se fadigado, porque o peso que você está carregando nessas tuas costas é para o Espírito Santo te ajudar a carregar. A Bíblia vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Está cansado, mentalmente cansado, vive assim, de tão tenso, porque não divide com o Espírito Santo essa bagagem. O fardo dele é leve, querido. O fardo dele é leve. Por que você quer sozinho? Por que você quer crescer? É isso que o Espírito Santo está dizendo. Por que você quer crescer? Por que você quer ser adulto? Por que você não quer mais que o Pai cuide de você? Por que quer sair debaixo dos cuidados do Pai? Por que quer sair debaixo dos cuidados do Senhor? O Senhor, Ele está aqui, queridos, nesta noite, para nos trazer alívio, para dizer: priorize a mim, é eu quem posso dar, é eu quem posso fazer, é eu quem posso, você não precisa de ninguém te indicar. Se eu quiser colocar, eu vou colocar, porque é eu quem tiro e é eu quem ponho. É eu quem dou o dinheiro, é eu quem empobreço. Por que priorizar coisas? Porque as coisas não têm domínio sobre Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus tem o domínio sobre as coisas. Porque nós estamos priorizando aquilo que não nos acrescenta. Estamos tentando agradar a homens, ao invés de agradar a Deus para nos tentar dar bem. Nós queremos ter uma moral e acabamos sendo infiéis a Deus para poder ter uma moral com o homem.
O Espírito Santo de Deus nos chama hoje a priorizar a Deus, porque é Ele quem abriu o caminho no meio do mar, para que o povo de Israel passasse com os pés enxutos. Ele não precisa da sua ajuda, Ele precisa que você creia. E nesta noite Ele quer tirar esse peso dos seus ombros e dizer: eu estou aqui, é eu quem vou ajudar. E não precisa não vai precisar de ponte. Precisa de ponte. Eu preciso conhecer alguém mais influente para que eu possa saltar daqui para cá. Não precisa, Deus faz, querido. Deus tira, diga comigo, Deus tira daqui e coloca aqui. É isso que Deus faz. Pode ter um abismo no meio, mas o teu Deus te tira daqui e coloca lá. Para nós isso daí é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Seja fiel a Deus. Falou alguma coisa, teve a oportunidade de ser infiel a Deus, para priorizar o homem, prioriza a Deus e deixa o homem de lado. É isso que está acontecendo. Estamos tentando ter moral com homens, estamos desagradando a Deus para ter moral com homens. Deus está dizendo que não precisa ter ponte, se Ele quiser fazer, Ele faz e ponto. Deus não precisa que você seja uma pessoa influente, Deus precisa que você creia que Ele pode. Deus não te chamou para ser influente, Deus te chamou para crer. E pode ter certeza que aonde Ele tiver que te levar, Ele vai te levar. Pode ser muito longe. Quão longe for, Felipe, pode levar. Sem influência. Porque é Deus quem faz. E o texto vai nos dizer que Deus tira o homem do muturo e coloca assentado diante dos príncipes, junto com os príncipes. Esse é o nosso Deus, e Deus não muda. Mas Ele está nos chamando a ser fiel a eles. Deus está nos chamando a um processo de fidelidade. E nessa noite, queridos, eu quero te chamar você aqui na frente. Que quero os nossos pastores vão orar por vocês. Vem aqui na frente nesta noite, para você receber uma oração. Deus quer aliviar um fardo pesado aqui nesta noite, querido. Deus quer tirar fardos pesados aqui nesta noite. Você pode louvar para a gente? Vem aqui, querido. Venha sem medo. Pastor Cristiano, você pode abraçar esses dois jovens aqui para mim, por favor? Deixa o Espírito Santo fazer, queridos. Vem aqui. Deus te chamou para crer, queridos. Deus te chamou para crer. Ele não te chamou para outro propósito. Deus te chamou para crer. O restante é Deus quem vai fazer. A pessoa ainda não veio aqui. Deus te chamou para crer. Se você crê, Ele pode fazer. Deus não te chamou para fazer, querido, Ele te chamou para crer. Por que você quer fazer? Se eu te chamei para crer. Por que você quer fazer? Se eu te chamei para crer. Com a minha vida eu te chamei para crer. Tá pesado? Tá difícil? Tá cansado, né? Com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Quando você entender
quem faz, é Ele quem pode fazer. E o Senhor Jesus vai tirar controle de muita gente. Fique preparado, querido. Deus quer te levar um pouquinho além. Deus, eu quero adorá-lo. Deus quer nos levar um pouquinho além. Vou erguer o meu altar. Deus nos chamou para crer, queridos. Quero a tua presença. Você vai tentar mais um pouquinho e você vai fracassar. Porque Deus te chamou para crer. E Ele faz. E Ele cuida. E Ele transforma. E Ele dá. E Ele leva além. Senhor meu Deus, eis aqui os teus servos, meu Pai, nesta noite, Jesus. Senhor, eu não conheço a necessidade deles, mas o Senhor conhece, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha, Senhor Jesus, tirar esse peso, essa necessidade de aprovação. Sim, Jesus, essa necessidade de aprovação. O Senhor venha dar-nos um coração, meu Pai, grato, um coração que queira agradar o Senhor e não ao homem, um coração que queira priorizar o Senhor, meu Pai, e não ao homem. Quando nós tivermos a oportunidade de agradar a Ti, que nós possamos escolher ser fiéis a Ti, meu Pai, ser fiéis a Ti, meu Pai, priorizar o Senhor, meu Pai, em todos os nossos caminhos, Senhor. Priorizar o Senhor, meu Pai, no nosso dia a dia. Priorizar o Senhor no nosso trabalho. Priorizar o Senhor, meu Pai, na nossa escola. Priorizar, Senhor Jesus, nos nossos negócios. Priorizar o Senhor e ser fiel ao Senhor em tudo que nós fazermos, meu Pai. Que cada ato nosso venha glorificar o Seu nome e não ao homem, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, adore ao Senhor, te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu Rei. Glória a Deus.